Olá, tudo bem? Como vai você? Espero que você esteja bem, sempre bem. Eu sou Rivaldo Machado, eu sou professor de Geografia aqui do SAI Digital. Então hoje, meu querido aluno, minha querida aluna, nós estamos aí na última aulinha dessa primeira série de 4 aulinhas que nós temos para dar aquela revisão, dar uma última olhadinha e fechar aí a nossa apostila do nosso primeiro bimestre, não é mesmo? Então, com base nessa ideia aí, eu vou lá retomando um pouquinho o que nós tratamos de ver na nossa aula anterior. O que foi visto nessa aula anterior? O que nós tratamos de ver? Então, eu vinha conversando com você a respeito, por assim dizer, da extensão territorial do Brasil e da diversidade de paisagens que nós temos e, logicamente, dos biomas também. Então, nós começamos a dar uma olhada nessa questão da vegetação brasileira e eu vi com você aqui, eu tratei de ver com você, basicamente, o início ali, 3 grandes formações vegetais brasileiras. Começamos com a Caatinga, lá no Nordeste, passamos para os nossos pampas e fechamos a nossa aula falando um pouquinho a respeito do Cerrado brasileiro, não é mesmo? Então, só complementando a nossa última conversa, quando eu falei um pouco a respeito do nosso Cerrado brasileiro, que você sabe muito bem, que é essa grande mancha amarela que nós temos aqui no centro do Brasil, falei, olha lá, ó, existe aí essa coisa de um clima muito específico, uma estação muito seca e outra muito úmida, né? Então acabou gerando aí também um bioma com características de vegetação muito específica. Mas eu só gostaria de retomar rapidamente a nossa ideia aqui, por conta de que você tome cuidado com essa questão do cerrado, né? Porque o cerrado vem sofrendo uma quantidade muito grande de fortes impactos ambientais. Quais são as razões para esses fortes impactos ambientais? Durante muito tempo, essa região de cerrado no Brasil, ela foi vista, por assim dizer, como uma terra que não valia para muita coisa, né? Por causa da baixa produtividade do solo. Lá em 1956, quando o JK começa a construir Brasília, né? Cria um grande centro urbano no meio do cerrado aí, o que é que nós acabamos sendo? Ele pensa, como é que eu vou produzir alimentos para essa população toda aqui? Então ele manda seus técnicos tentar responder a pergunta, por que o solo do cerrado não produz? Daí eles perceberam que esse solo do cerrado ele é um solo extremamente ácido, correto? Só que solo ácido você acaba fazendo o quê? Você pode corrigir esse solo. Só você aplicar uma base muito forte, como o cal da construção civil. Então, a partir desse momento, percebeu-se que o solo do cerrado, sim, ele é um solo muito produtivo. E daí nós tivemos o quê? Levas e mais levas, principalmente de sulistas, chegando até o cerrado, e se transformou na região que mais produz soja no planeta. Só que nós acabamos tendo um problema com isso. O cerrado, devido a essas 2 estações muito bem definidas, ele é uma região brasileira que possui uma biodiversidade muito elevada. E o plantador de soja, como chega ali? O que ele faz? Então ele vê essa vegetação do cerrado, ele vê a presença de alguns vales, que são regiões mais úmidas aí, e basicamente ele vai acabando com toda essa vegetação e no lugar de uma elevada biodiversidade, ele instala apenas e exclusivamente o quê? Soja, soja e mais soja. Aí surgem os impactos ambientais, diminuição da biodiversidade, né? Muitas dessas regiões aí que elas serviam para acumular água desse período chuvoso, como eu já falei para você, retira-se essa vegetação nativa. E daí a desertificação cresce, os rios desaparecem, né? Somado a tudo isso, nós temos ainda o problema nesse inverno, que é muito seco, que eu falei para você. A pecuária ou o pecuarista, ele se utiliza de uma técnica. Qual é essa técnica? Basicamente é a técnica da queimada. Limpeza do pasto, né? E essa queimada, como você bem sabe, ela vai jogar uma quantidade muito grande, uma quantidade muito significativa de poluentes na atmosfera. Então presta atenção, fica você esperto que o tal do cerrado, ele é um cerrado que merece muita atenção hoje. Talvez
se você pensar em prova, em vestibulares ou coisa parecida, é a formação vegetal mais importante. Mas é claro que ela não é menos importante que quem? Que a nossa grande mancha verde que aparece aí, né? Que é a nossa floresta amazônica, que não é uma exclusividade brasileira, né? Nós acabamos percebendo que todos esses países que fazem fronteira aqui também possuem essa formação, né? Floresta amazônica, por sua vez, ela é assim, a maior reserva de biomassa do planeta, né? Que ela tem um papel, que é um papel muito grande e muito importante para basicamente regular o clima do planeta inteiro, certo? Então isso aqui, ela é uma formação de vegetação típica de clima equatorial. O que é que acontece nesse clima equatorial? Elevadas temperaturas o ano inteiro, ó, a baixa latitude próxima à linha do Equador, e umidade em grande quantidade, né? Essa umidade ela é trazida por uma massa de ar que é chamada de massa equatorial atlântica. Ela vem depositar aqui a sua umidade, correto? Então é isso que nós encontramos aí. Quando a gente fala em Amazônia, geralmente a ideia que vem na nossa cabeça é que é uma formação única. Não, ali existe uma diversidade muito grande. Dependendo da altitude que nós encontramos na região, aí você tem diferentes tipos de floresta. Maior parte disso aqui vai ser formada por um tipo de floresta que ela é conhecida como o quê? Como a floresta de terra firme. Muita chuva nas regiões mais alagadas, nós vamos acabar encontrando o quê? Essa floresta aí, ela nunca vai ficar alagada. Então, ali isso propicia a presença das árvores de grande porte. Esses tempos eu vi uma reportagem aí que chegaram a encontrar uma árvore de 80 metros lá. Então, uma vegetação muito significativa isso, não é mesmo? O que nós temos aí? Daí, conforme nós temos as regiões de menor altitude, daí vai existir variações. Por exemplo, algumas regiões só são alagadas no período de chuva, que são as várzeas. Então, nessas várzeas, nós acabamos sendo o quê? É a floresta de médio porte. Tá? E lá você encontra justamente aquela vegetação também, os caiapós, que nós temos que ser alagado o ano inteiro, que é a vegetação de pequeno porte. Então essa é uma complexidade muito grande. Tomar cuidado sempre com floresta amazônica, né? Se você fica ligado nisso, basicamente a Amazônia, amazônico, ou palavras e adjetivos ligados com a Amazônia, ficam todo ano entre aquelas listas das 10 termos mais pesquisados no Google. Então o mundo se preocupa com isso. O que vem acontecendo? O mundo se preocupa com isso e nós brasileiros temos uma área gigantesca para cuidar. Nós temos deficiências técnicas que são muito claras. É muito difícil fazer a fiscalização em tudo isso aqui, né? O que a maior parte das vezes a gente vê aí, que existem pessoas que não têm grandes preocupações com a Amazônia e elas acabam fazendo o quê? Elas acabam adentrando aí, retirando a madeira de forma ilegal, muitas vezes, né? Tratando justamente de praticar as queimadas na Amazônia. Por conta de que essas queimadas? Abrir novos solos, principalmente terra para pastagem. Só que o ecossistema da Amazônia ele é um ecossistema extremamente frágil, não é mesmo? Você, uma vez que desmatou, a tendência natural dele é partir por um processo aí de desertificação muito acelerado. Então, nossa Amazônia ela merece uma atenção e merece uma atenção muito especial. Na sequência, nós temos toda essa mancha litorânea aqui, ó, que ela vem lá do Nordeste até o sul do nosso país e adentra aqui, muitas vezes no interior, principalmente dos estados mais ao sul do Brasil. Estou falando de um tipo de vegetação aí também que é muito específico. Isso aqui é uma vegetação de um domínio morfoclimático que é chamado de mares de morros, onde nós acabamos encontrando o quê? A presença da Mata Atlântica, né? Então, como você acaba percebendo essa Mata Atlântica ali, ela dá uma passeadinha em diferentes tipos climáticos, né? De temperaturas mais elevadas, como acontece basicamente lá na região nordeste do nosso Brasil,
e ela chega até um clima subtropical aqui, com invernos mais rigorosos, mais ao sul do Brasil, né? Quando a gente fala desse tipo de formação vegetal, que é a nossa Mata Atlântica, aí o que acaba acontecendo? Muitas vezes ela até lembra uma Amazônia de um porte um pouco menor. Mas sempre que nós falamos dela, uma coisa que deve ficar muito clara na sua cabeça é o seguinte: se você lembrar lá da outra aula nossa que eu mostrei para você um mapa de ocupação do Brasil, essa região de Mata Atlântica aqui é justamente a região que ela acaba apresentando o quê? A maior ocupação populacional do país. Então ela também é uma formação vegetal que apresenta o quê? Quase desapareceu. Literatura diz assim, alguns dizem 3%, outros 7% que sobrou dessa formação, se comparada lá em 1500, quando chegaram aqui os colonizadores, né? E por último, não menos importante, a nossa querida formação do Complexo do Pantanal. Por que recebe essa denominação de Complexo do Pantanal? Porque é justamente uma vegetação complexa, né? Formada basicamente o quê? Ora lembra um cerrado, ora uma mata atlântica, ora uma floresta amazônica. Depende de muito das condições locais. O que tem que tomar um cuidado muito grande com isso? É que também é uma formação, é um bioma, melhor dizendo, que está sofrendo impactos ambientais muito grandes. O lixo em grande quantidade, que é trazido de outras regiões aí, né? E faz o quê? Impacta em grande quantidade a nossa região pantaneira. Como não poderia ser diferente, nossa última aulinha deixo para você aqui, ó. Exercícios, página 797 e 798. Presta atenção, releia o capítulo, se possível resolva muito mais exercícios que você tem aí, que sem sombra de dúvidas, isso vai ser muito legal para te atualizar sobre o tema. Tudo bem? Tudo legal? Então tá bom. Grande abraço para você.